Existem alguns craques no nosso futebol sul-americano que tiveram que penar para chegar onde chegaram, né não? O caminho mais comum entre aqueles jogadores que nasceram em lugares menos favorecidos daqui da América do Sul é basicamente o mesmo, né? Primeiro passa por uma escolinha de futebol, depois vai lá para a categoria de base de um clube e aí sim chega no profissional. Mas alguns desses jogadores tiveram que passar por um caminho muito árduo e às vezes até ser encontrado por clubes considerados pequenos, até finalmente poder brilhar em um clube grande. Um dos maiores da história do nosso futebol, Diego Armando Maradona, teve uma das carreiras mais polêmicas do esporte com bola no pé, concordam? Dieguito, que já chegou a carregar a seleção argentina nas costas numa Copa do Mundo, fez também escolhas meio duvidosas dentro e fora de campo. Mas uma escolha que foi acertada foi a do Argentino Júnior, quando chamou ele para as categorias de base do clube. Ele que veio de uma família bem pobre tinha no futebol a chance de mudar a vida de quem ele criou, né? Desde seus 8 anos de idade, Maradona já chamou a atenção dos olheiros, vamos dizer assim. Esse olheiro levou o Diego para uma outra escolinha de futebol, que era uma espécie de afiliada lá do Argentino Júnior. Por lá ele permaneceu até seus 15 anos de idade, quando jogava partidas preliminares do clube. Até que ainda aos 15 anos ele subiu para o profissional do Argentino Júnior. E usando a camisa 16, 10 dias antes de completar 16 anos, fez sua estreia pelo time principal. Nesse dia, seu time perdeu por 1-0 para o Talleres, mas ficará marcado como o início de uma história inesquecível para o futebol. Ainda com 16 anos de idade, o Maradona foi convocado para a seleção argentina para uns amistosos lá e 2 anos depois só não jogou a Copa do Mundo por decisão do treinador que o cortou. Essa decisão até hoje é polêmica e questionada. Imagina que com 17 anos o Maradona também poderia ter sido campeão do mundo, né, como foi o Pelé, já que em 78 a Argentina acabou ganhando a Copa. Em 81 ele foi pro Boca Juniors, que é o seu time do coração, e após acumular artilharias lá, chamou a atenção dos clubes europeus. Passou pelo Barcelona, Nápoles, Sevilha, lá no velho continente. Depois ele dá a volta para a Argentina para jogar no Newell's e encerra a carreira lá no Boca Juniors. Pelo clube que foi revelado, Maradona acumulou 116 gols em 166 jogos, foi também 5 vezes artilheiro do Campeonato Argentino, mas não conquistou nenhum título nacional lá pelo Argentinos. Aí você deve estar pensando, mas poxa, o Argentino Júnior tem título de Libertadores, pô, os caras não é grande não? Então, essa Libertadores na verdade ela veio depois, né, muito depois que o Maradona já tinha saído de lá, né? Maradona chega no Boca Juniors, por exemplo, em 81, e esse título do Argentino Júnior só foi acontecer em 85. Então, na época, o Argentinos era um time bem desconhecido mesmo. Outro cracaço de bola, mas que atuava como zagueiro, foi o Elias Figueroa. Ele que nasceu numa cidade chamada Valparaíso, começou a carreira no Santiago Wanderers, clube lá da capital chilena. Ele fazia parte das categorias de base do clube, mas foi fazer sua estreia profissional mesmo por outra equipe considerada pequena, o União La Calera. Esse time era lá daquela região onde ele nasceu lá, né, em Valparaíso. Eles promoveram seu debut, vamos dizer assim, em 26 de abril de 1964. Ele jogou o campeonato inteiro daquele ano pelo La Calera e depois voltou pro Santiago Wanderers, após chamar muita atenção por sua habilidade e tal. Ele jogou no total 30 jogos pelo time lá de Valparaíso. Depois que volta de empréstimo, ele disputa mais 54 jogos pelo time de Santiago e recebe também suas primeiras convocações para a seleção chilena, mas ainda no juvenil. Pela seleção profissional, ele é chamado pela primeira vez em 66, meses antes de deixar o Santiago para ir fazer seu devido sucesso, né? Ele passou pelo Peñarol, Inter, Palestino, Fort Strikers e encerrou sua carreira lá no Colo-Colo, que é também do Chile. Conquistou em toda a sua carreira 2 campeonatos uruguaios pelo Peñarol, 2 brasileiros pelo Inter, 2 campeonatos chilenos também, né? Um pelo Colo-Colo e outro pelo Palestino, e é considerado, obviamente, um dos maiores jogadores do nosso continente, mesmo não tendo jogado na Europa, por exemplo. O União La Calera conquistou em sua história 3 vezes a segunda divisão e 2 vezes a terceira. Disputou 2 vezes a Sul-Americana e 1 vez só a Libertadores. Se o Argentino Júnior que revelou Maradona pode se gabar por ter revelado um campeão do mundo, o Instituto pode se gabar por ter revelado 2. Vou falar a história dos dois aqui em paralelo para vocês entenderem como é que foi cada um deles, tá? Mário Kempes e Paulo Dybala, campeões da Copa do Mundo com a Argentina, têm, além da medalha de campeão da Copa em comum, a origem. Apesar de terem nascido em áreas diferentes da cidade, ambos nasceram em Córdoba, né, que é a cidade do clube. O Dybala chegou nas categorias de base do Instituto em 2003 com apenas 10 anos de idade, cara. Por lá ele permaneceu até 2011, quando fez sua estreia profissional em 12 de agosto daquele ano mesmo, pela primeira rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino. O Instituto até foi bem, mas o azar é que naquela segundona tinha o River Plate, o gigantesco clube da Argentina. Eles até acabaram em terceiro, 2 pontos atrás do segundo colocado, que foi o Quilmes, e 3 atrás do campeão, que foi o River Plate. Esses 2 times que eu citei foram os que foram promovidos. O Instituto ainda disputaria um playoff de acesso e adivinha contra quem?
o San Lorenzo. Infelizmente não conseguiram acesso, mas Dybala chamou muita atenção de muitos clubes de todo o mundo e sua escolha acabou sendo o Palermo da Itália, onde permaneceu de 2012 até 2015, quando a gigante Juventus lhe contratou. Lá, inclusive, até hoje o clube que ele mais jogou, com quase 300 partidas, e atualmente ele está em outro time italiano na Roma. Pelo Instituto foram 40 jogos e 17 gols, fez inclusive 2 hat-trick naquele campeonato, né, que eu falei pra vocês, o que é até hoje o único da história do clube a fazer isso. Já o Mário Kempes, né, foi muito mais jogador e muito mais importante pro futebol que o Dybala, óbvio, né. Ele jogou 3 temporadas no clube de Córdoba e, diferente do Dybala, ele conseguiu levar o time pra primeira divisão em 72, hein. Ele que tinha passado pelo Tajeres, né, nas categorias de base, ficou lá um ano, chegou ao Instituto em 69 com apenas 15 de idade. Fez sua estreia profissional em 72, ajudando o time a chegar à primeira divisão nacional, como eu disse, e óbvio que toda a sua habilidade chamaria a atenção dos grandes argentinos. Em 73 ele se transferiu pro Rosário Central, por lá ele virou ídolo, né? Foram 123 jogos e 93 gols, cara. Depois ele rumou pra Europa, onde jogou lá no Valência, depois ainda volta pra Argentina pra jogar no River Plate, depois volta pro Valência, joga no Hércules, First Viena e aí vai indo. Até que ele se aposenta em 1996, sendo o Pelita Jaya da Indonésia seu último time. Pela seleção argentina foram 20 gols em 43 jogos e um título da Copa do Mundo. Desses 20 gols que ele fez pela seleção argentina, 2 foram na final da Copa de 78. Já o Dybala, né, venceu a Copa do Mundo de 2022 sendo reserva, mas bateu um dos pênaltis na final. O Instituto de Dybala e Kempes conquistou em sua história apenas a segunda divisão 2 vezes, sendo eles conquistado entre a revelação do Kempes e a do Dybala, né, nesse período. Ainda falando de uma dupla revelada pelo mesmo time, considerado pequeno, agora a gente vai falar dos irmãos Raí e Sócrates, cara. Apesar de serem irmãos e serem bem parecidos fisicamente, os dois tiveram carreiras quase que totalmente diferentes. O Sócrates, que nasceu 11 anos antes do seu irmão, estreou no Botafogo de Ribeirão Preto em 72. Por lá ele fez 259 jogos e marcou 101 gols. Já o Raí estreou em 84, jogou apenas 38 jogos e marcou 10 gols. Enquanto o Sócrates permaneceu lá por 6 anos, o Raí ficou só 3. Inclusive o Raí teve que omitir que era irmão do Sócrates, né, para poder permanecer lá na categoria de base. O Raí demorou bem mais para se firmar no time do que o irmão, né, que desde que chegou lá no time já era do time principal, né, era um dos grandes jogadores do time. Já o Sócrates foi sair do Botafogo direto pro Corinthians, onde ele é um dos maiores ídolos, ficou lá de 78 até 84. Foram quase 300 jogos e um total de 172 gols. Foram 3 títulos paulistas e uma idolatria eterna, sem dúvida alguma, apesar de os poucos títulos conquistados, diferente do seu irmão Raí, que ainda enquanto estava lá no Botafogo, chegou a ser emprestado até para Ponte Preta. Mas em 87 foi jogar no São Paulo, onde também é um dos maiores ídolos, se não o maior. Em relação aos títulos, como eu disse, o Raí é bem mais vencedor no clube onde ele foi ídolo. Foram 5 campeonatos paulistas, 1 brasileiro, 2 Libertadores e 1 Mundial. Antes do segundo Mundial do São Paulo, né, de 93, ele se transferiu pro PSG e ficou lá até 98, quando ainda volta pro São Paulo. O Raí esteve na seleção brasileira campeã do mundo em 94, quando vestia a camisa do time francês ainda. Já o Sócrates, que teve até mais jogos e mais gols pela seleção, jogou as Copas de 82 e 86, mas nada de título relevante com a amarelinha, né? Em 2000, o Raí deixou os campos, né, com a camisa do São Paulo, sem nunca ter voltado pro Botafogo de Ribeirão. Já o Sócrates chegou a voltar pro Botafogo e se aposentou lá mesmo, em 1989. O Botafogo, em sua história, só para contextualizar, né, conquistou a Série D em 2015, o Paulista A2 em 1956 e o A3 em 2006. Talvez um dos maiores achados do futebol brasileiro foi quando o Cruzeiro comprou o Ronaldo em 93. Ironicamente, anos depois, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. É o processo contrário. Mas um dos maiores atacantes da história do nosso futebol começou sua jornada futebolística mesmo no São Cristóvão. Calma, torcedor do Cruzeiro, não tô falando que vocês são pequenos, não. Antes até do São Cristóvão, ele teve passagem por times de futsal lá do Rio de Janeiro, mas no campo mesmo ele começou nos Carneiros. Mas assim, profissionalmente o Ronaldo não chegou a jogar pelo clube carioca, né? Até porque eles nem tinham calendário para isso. Ele inclusive chegou a tentar jogar pelo Flamengo, mas como tinha uma infância bem pobre, não conseguia pagar as 4 conduções até a sede do clube. Então ele acabou parando no São Cristóvão, que além de ficar perto da casa dele, ajudava ele com dinheirinho para transporte. Com 14 anos de idade, o Ronaldo já estava com o seu passe vendido para 2 empresários. Esses 2 inclusive ofereceram o Ronaldo para 2 clubes que se juntariam ao Flamengo na lista de clubes que poderiam ter tido o Ronaldo, mas acabaram perdendo: o Botafogo e o São Paulo. Ambos recusaram o jogador, cada um por um motivo.
Aí com 16 anos, em 93, né, olha que história curiosa, o Jairzinho, furacão da Copa de 70, comprou ele, né, depois que viu ele jogando lá pelo São Cristóvão e acabou revendendo ele pro Cruzeiro, que era um clube pelo qual ele já inclusive teve passagem. O Cruzeiro acabou se interessando pelo jogador, que tinha, sei lá, jogado alguns jogos pela seleção sub-17 e acabou, além de sendo o artilheiro, um dos únicos que se salvaram naquela campanha pífia da seleção que ficou fora da Copa do Mundo da categoria. E aí com 16 anos de idade ele finalmente estreia pelo profissional do Cruzeiro e já dava pra notar que era um cracaço de bola, né? Em 47 jogos ele chegou a marcar 44 gols, além de ganhar a Copa do Brasil daquele ano, né? Ajudou também na conquista do Campeonato Mineiro de 94. Claro que todo esse desempenho pela Raposa ele renderia convocações para a seleção brasileira. Ele inclusive é chamado para a Copa de 94, onde foi até campeão, né? Obviamente não era nem titular, mas dali ele rumava pro PSV da Holanda, onde também fez um sucesso estrondoso. Foram 54 gols em 57 jogos, o que lhe rendeu uma transferência pro Barcelona. Logo depois na Inter ele viveu o melhor e o pior momento da carreira dele, provavelmente. A lesão de 2000 fez com que ele ficasse de fora dos gramados por quase 2 anos e também conquistou o título da Copa de 2002, onde foi protagonista, ou seja, viveu o céu e o inferno muito rápido ali. Depois ele faz parte dos Galácticos do Real Madrid, jogou no Milan e encerrou a carreira dele lá pelo Corinthians. Hoje ele é empresário e dono de alguns clubes, inclusive o próprio Cruzeiro, como eu falei, né, que foi o clube que lançou ele pro profissional. O São Cristóvão em sua história foi campeão carioca em 26 e da segunda divisão do Cariocão em 65 e também outros torneios municipais, ou seja, bem pequeno mesmo. E se você quer revelar o canal Peloteiro pro mundo, é muito fácil, é só se inscrever aqui no canal, fazer parte do nosso elenco fabuloso, onde só as pessoas brabas podem permanecer por aqui e, claro, ajudar a gente a crescer e se tornar um clube grande no futuro. E aí, vai perder essa oportunidade? Claro que não, né? Se inscreve no canal aí, cara, deixa um likezão no vídeo também, porque esse conteúdo aqui é bem complicado de fazer, bem difícil mesmo, leva muito tempo, mas eu faço com todo gosto, todo amor e carinho pra vocês, beleza? Tamo junto. Um dos maiores goleiros da história do futebol sul-americano, o Baldo Filol, né, entra pra lista por ter iniciado sua carreira no modesto e simpático Quilmes. O humilde time da cidade de Quilmes, né, revelou o jogador lá em 69, quando lançou ele pros profissionais. O El Pato, né, como ele é conhecido, chegou a fazer 59 jogos pelo clube, mas não conquistou muita coisa, né? No dia 1º de maio de 69, ele fez sua estreia pelo Campeonato Argentino contra o Huracan. Sempre chamou atenção pelo seu físico, sua agilidade e principalmente vontade de vencer, cara. Em 71, ele se transferiu inclusive pro Racing de Avellaneda e por lá permaneceu por 3 temporadas, com os mesmos 59 jogos, mas também não conquistou nada. Mas quando sai de lá em 74 é que sua carreira decola de verdade. Quando assinou pelo River naquele ano, tomava uma das melhores decisões da sua vida e provavelmente ele nem sabia. Foi lá que ele foi convocado para ser reserva do Carnevale, né, o goleiro da Argentina, na Copa de 74 e também para ser titular, né, no Mundial de 78, né, que foi quando eles conquistaram o título, né, os hermanos venceram em sua própria casa. Foi também o goleiro da Argentina na Copa de 82, né, a primeira lá do Maradona, e pelo River foram um pouco mais de 400 jogos e 7 títulos argentinos, sendo 3 metropolitanos e 4 nacional. Ou seja, no período de 16 campeonatos, ele chegou a vencer 7. Inclusive em 78 no Metropolitano, o Quilmes, clube que o revelou, foi o grande campeão. Olha que legal. Depois de todo esse sucesso no River, onde permaneceu até 83, ele jogou um pouco lá no Argentino Júnior, chegou a jogar aqui no Brasil no Flamengo, Atlético de Madrid, volta pro Racing e encerra sua carreira lá no Vélez, né? Não teve tanto sucesso quanto no River, mas o suficiente para ser considerado o melhor goleiro da história da América do Sul. O Quilmes, em sua história, né, conquistou o Campeonato Argentino em 1912 e esse de 78 que eu disse para vocês. Falando em goleiro histórico, temos aqui Sérgio Goycochea. O jogador que também jogou final de Copa do Mundo com a Argentina, né, chegou a ser considerado inclusive um dos sucessores do Filol, né? Ele infelizmente não alcançou tanto sucesso quanto o Baldo, mas foi importantíssimo também para a seleção argentina em uma Copa do Mundo, mas acabou não vencendo aquela. Ele começou sua carreira lá no Defensores Unidos em 79, mas ele tinha chegado no clube em 76. Diferente de quase todos que passaram por aqui, ele rodou por muitos clubes de maneira até aleatória. Do Defensores Unidos foi pro River Plate, depois Milionários da Colômbia, Racing da Argentina, Brest da França, Cerro Porteño, Olímpia, volta pro River, depois Deportivo Mandaiú da Argentina, Inter de Porto Alegre, Vélez Sarsfield, e terminou sua carreira lá no News Old Boys. Meu Deus, é time pra cacete, chega. Tirando o campeonato colombiano pelo Milionários, ele só ganhou o título no River Plate. Foram 2 campeonatos argentinos, uma Libertadores, uma Copa Interamericana e o Mundial de Clubes. Seu grande momento mesmo foi a Copa do Mundo de 90, como eu disse, quando ajudou a classificar a Argentina em 2 fases com defesas de pênalti. Nas quartas, contra a Iugoslávia, ele pega um pênalti e levou até a semifinal. Já contra a Itália, ele pega 2 pênaltis e ajuda a Argentina a se classificar para a final. Mas na final, a Argentina perde para a Alemanha e, ironicamente, uma cobrança de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, né? Por mais que não tenha ganhado a Copa do Mundo com a Argentina, Goycochea tinha vencido os últimos títulos albiceleste antes desse jejum aí que acabou na Copa América de 2021. Ele
Ele ganhou a Copa América de 91 e 93, a Copa das Confederações em 92 e uma competição que hoje chama Finalíssima, né? Essa que teve Argentina e Itália recentemente. Ele ganhou lá em 93, que é um jogo entre os campeões europeus e sul-americanos. Hoje em dia ele é apresentador de programa e é muito lembrado por essa atuação em 90. Agora falando do clube que o revelou, o Defensores Unidos, conquistou até hoje 2 vezes a 4ª divisão e 2 vezes a 5ª divisão na Argentina. Ou seja, minúsculo. Pra gente fechar com chave de ouro ou chave de loiro, né, dependendo aí do que você quer pra vida, o maior jogador da história da Colômbia, Carlos Valderrama, né, que já apareceu aqui no canal várias vezes, começou sua carreira lá no Unión Magdalena. Chegou em 80, com 19 anos de idade, e estreou naquele ano mesmo. Tanto ele quanto o Unión são da mesma cidade, né, lá em Santa Marta. Quando o assunto é jogar em time pra cacete, ele e o Goicoechea tá no mesmo time, né. Ele rodou o mundo inteiro também, né, jogou no Millonários em 84, depois Deportivo Cali, Montpellier, Real Valladolid, Independiente Medellín, Junior Barranquilla, Motim de Tampa Bay, depois volta pro Deportivo Cali, Miami Fusion, volta pro Motim, termina a carreira lá no Colorado Rapids, lá na MLS. Pelo clube que o revelou, ele fez 84 jogos e marcou 7 gols. Sempre jogou com a camisa 10 e na seleção colombiana fez 111 jogos e marcou 11 gols. Ficou 4 vezes em terceiro lugar na Copa América, por clube ganhou poucos títulos mesmo, né? Ele é um dos casos dos grandes jogadores que não ganhou muita coisa na carreira, mas que é ídolo no seu país, né? O Unión Magdalena mesmo, né, ganhou apenas um campeonato colombiano lá em 68 e fica revezando entre primeira e segunda divisão. Bom, e aí? Agradou vocês esse conteúdo? Se sim, deixa um likezão no vídeo, se inscreve no canal, é só isso que eu quero pedir pra vocês. Deixa também um comentáriozinho pra participar aqui do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e é nóis!